O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Como nós já falamos, Apocalipse capítulo 12 até o 14 estão bastante interligados. Capítulo 12 nós vimos a história da igreja. No capítulo 13 nós vemos as operações de Satanás através dos poderes que ele usaria para tentar alcançar os seus objetivos. Que no capítulo 12 nós temos o conflito entre o dragão e a mulher. Na realidade, o conflito entre Cristo e Satanás. Mas aqui na terra, o dragão e a mulher. Ou seja, Satanás e a igreja. Ou seja, os agentes de Satanás e os agentes de Cristo aqui na terra. Então, no capítulo 13, nós temos duas bestas. Besta representa nação ou poder político. Então nós temos dois poderes através dos quais Satanás, o dragão, faz guerra contra a mulher. E no final do capítulo 13 nós vemos especialmente, em detalhe, como o dragão vai fazer guerra contra o remanescente da mulher. O último versículo de Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Apocalipse 13 vai nos dar um vislumbre, uma visão mais clara de como o dragão vai fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. Apocalipse 14 vai nos mostrar como Deus vai agir, as operações de Deus nos últimos dias, através dos seus agentes. Se a história tivesse terminado com Apocalipse 13, mais uma vez, teria sido um fim muito triste para João contemplar. Porque em Apocalipse 13, nós temos duas bestas que recebem poder do dragão, e a primeira besta é adorada, e todos os habitantes da terra se maravilharam após ela, e diz que o dragão recebe adoração quando ela é adorada. E aí termina, dizendo que quem não adorar a besta não recebe um sinal, o sinal da besta, e assim ficam impedidos de comprar e vender. E aí termina. É como se houve uma derrota para Deus. Como se os agentes de Satanás, do dragão, estivessem saindo vitoriosos. Então o capítulo 14 mostra o outro lado da história. Então o capítulo 14 complementa o 13. É o outro lado da história. E ambos os capítulos, na realidade, estão ampliando a visão do capítulo 12, especialmente o verso 17. Entendeu? Então vamos para o capítulo 13. Continuando o mesmo tema, João ele fala, e eu pus-me sobre a areia do mar. Lembrando que João estava na ilha de Patmos, e ele estava literalmente sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Então, quando a linguagem ela não pode ser entendida literalmente, nós a entendemos de forma simbólica. Uma besta de 7 cabeças saindo
do mar não é algo real, é um símbolo. Então, besta representando um poder político. O mar, águas. Apocalipse 17:15 representa povos, nações, tribos e línguas. Então aqui nós temos um poder que surge de uma terra populosa. Ela tem 7 cabeças, 10 chifres e sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. Os 10 diademas sobre os 10 chifres, como nós falamos anteriormente, pode estar se referindo que nós estamos agora trabalhando com o período após o ano 476 AD. Nesse ano, as 10 tribos bárbaros de Roma assumiram o poder em Roma Ocidental. As 10 divisões do Império Romano. Permaneceram somente 7. 3 das divisões foram eliminadas. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. Vamos então falar um pouco sobre esses animais. São os mesmos animais mencionados em Daniel 7. Vamos lembrar a profecia de Daniel 7. Daniel 7, Daniel viu 4 animais surgindo do mar. O primeiro era leão, o segundo, urso, o terceiro, leopardo, e o quarto era um animal sem nome. O leão representa Babilônia. Isso é resumo para vocês. O urso representa quem? E o leopardo, Grécia. E o quarto animal, Roma. Agora, o quarto animal não está mencionado aqui. Só menciona o leopardo, o leão e o urso. Só que continua dizendo que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E quem é este dragão no contexto do próprio livro de Apocalipse? Roma. Roma pagã. No início do capítulo, aquele dragão que estava diante da mulher antes dela dar luz ao filho, era quem? Roma pagã. Então, essa besta de Apocalipse 13, representa, todos sabem, a Igreja Católica. Não somente a Igreja Católica, mas a Igreja Católica durante seu período de supremacia em Roma Ocidental, na Europa. Porque a Igreja Católica ela existiu antes do ano 538. Só que a Igreja Católica não poderia ser considerada uma besta antes de 538. Porque uma besta, na profecia bíblica, não é uma igreja, é um poder político. Então nós estamos falando da Igreja Católica não somente como igreja, mas como um poder político. Justiniano concedeu ao bispo de Roma autoridade civil a partir do ano 538. E durante esse período de 1260 anos, a Igreja Católica, ela não somente foi uma igreja, mas ela foi um poder político. Ela tinha poder religioso e político na Europa. Essa é a besta. A besta não é apenas a Igreja Católica, mas é a Igreja Católica exercendo poder político. A Igreja Católica como um Estado. É o Vaticano como Estado, não apenas como igreja. Ok? No verso 2, onde fala que o dragão deu à besta poder, autoridade, trono, está falando de Satanás trabalhando através do poder romano para conceder à Igreja Católica um domínio
e uma supremacia política sobre o mundo. Então isso precisa ficar claro em suas mentes, que a besta de Apocalipse 13 não é apenas a Igreja Católica. É a Igreja Católica como um poder político. E nós vamos ver que a Igreja Católica ela exerceu esse poder do ano 538 a 1798, e a partir do ano 1929, ela voltou a ser um poder político, porém não com a mesma supremacia que ela exerceu durante os 1260 anos, mas com o apoio de Benito Mussolini. No ano de 1929, o Vaticano recebeu novamente uma independência como Estado, como um poder, uma nação. Ok? Então, a besta de Apocalipse 13 é a Igreja Católica como um poder político. Porque besta está sempre relacionado com um poder civil. Que besta é Daniel capítulo 7, verso 17 e 23. Que besta representa um poder, uma nação. Daniel 7, 17 e 23. Bom, então a besta que João viu era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, a Igreja Católica, especialmente durante o período em que ela foi um poder civil, e também nós temos uma ressurreição dessa besta, ela surgindo novamente mais tarde, a imagem dela, no caso, em Apocalipse 13. Este poder, a besta de Apocalipse 13, absorveu características de Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Então, quais seriam essas características absorvidas pela Igreja Católica durante o período em que ela exerce supremacia e tem poderes políticos? Ela existe como um reino e não somente como igreja. Quais são essas características? Babilônia, a união da igreja com o Estado. É uma característica que este poder absorveu. Não somente a união da igreja com o Estado, mas também a adoração do sol, espiritismo, idolatria e também o luxo e a ostentação humana, a riqueza. Babilônia era um poder rico, tanto que foi representado pela cabeça de ouro da estátua de Daniel 2. Essas características foram absorvidas pela besta de Apocalipse 13. O urso, Medopérsia, reclamações de infalibilidade, especialmente durante o período de 1260 dias proféticos. A Igreja Católica, especialmente quando ela exerceu poder político, reclamava infalibilidade, especialmente dos seus papas. O leopardo, a Grécia, a filosofia grega, a grande diferença de padrão de vida entre a classe alta e a classe baixa da sociedade. Uma educação intelectual que enfatiza a mente e negligencia o físico. A ideia de que a mente e a alma é boa, mas o corpo e o físico é corrupto. Filosofia grega da educação e do homem.
e da sociedade. Isso foi absorvido não somente por Roma papal, também por Roma pagã. Mesmo quando Roma substituiu a Grécia como um poder mundial, mas a filosofia grega, ela foi absorvida e ela continuou vivendo. E a crueldade de Roma. Roma foi um poder perseguidor. É verdade que Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia perseguia, mas nenhum poder perseguiu com tanta crueldade que Roma. Então são algumas das características desses 4 animais de Daniel 7 que continuaram existindo. Lembra em Daniel 7 que fala que o leão, o urso, o leopardo e o animal continuam vivos até a volta de Cristo? Quantos estão lembrando disso? Pois é. Então esse mesmo princípio é reenfatizado aqui no fato da besta ter absorvido as características do leão, do urso, do leopardo. Verso 3. O verso 3 é muito importante. E nós precisamos entender que... Vou mostrar para vocês um princípio bíblico que vai ajudar a entender o verso 3, tá? Segura o dedo aí em Apocalipse 13, vamos para Gênesis 1. Verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Alguns entendem que o relato de Gênesis segue uma ordem cronológica de tal forma que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e depois, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz. É como se o verso 1 aconteceu em um período antes, aí o que acontece no verso 2 e verso 3 apenas está seguindo uma ordem cronológica. Vocês entenderam? Não é assim. Em Gênesis 1:1, nós temos tudo o que é descrito nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse único versículo aqui, você já tem tudo que agora vai ser descrita em mais detalhes nos seguintes versos. Deixa agora eu te dizer como no princípio Deus criou os céus e a terra. Moisés poderia ter falado assim depois do verso 1. Está entendendo? Deixa eu ler mais uma vez para vocês acompanharem. Não percam esse princípio, porque às vezes no estudo da Bíblia a gente se perde por querer sempre seguir verso por verso uma ordem cronológica. Às vezes o autor, em um só versículo, ele fala tudo e depois ele começa então a explicar, voltando ponto por ponto, o que está incluso dentro dessa declaração. Então em Gênesis 1:1, nós temos um verso que fala sobre tudo o que aconteceu durante o período da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso não foi milhões de anos antes da criação, que é descrita em Gênesis 1, como alguns já comentaram, que no princípio Deus criou os céus e a terra, aí passou um tempo e a terra era vazia e Deus disse haja luz e houve luz. Não. No princípio Deus criou os céus e a terra. Agora deixa eu explicar. No primeiro dia Deus disse haja luz e houve luz. No segundo dia, tarará. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Inclusive, no segundo capítulo, ele vai entrar em mais detalhes agora sobre o que acontece no sexto dia. Está entendendo? Então não é uma ordem cronológica. Por quê? Capítulo 2 começa falando sobre o sétimo dia. Aí ele volta ao sexto e explica como que o homem foi criado. Entendeu? E tudo isso está dentro do primeiro verso de Gênesis 1. Então a Bíblia muitas vezes ela
é escrita assim. O autor ele pode falar, em poucas palavras, um resumo de um relato mais abrangente que ele está prestes a fazer. Ficou claro isso? Esse princípio? Então vamos para Apocalipse 13, com este princípio em mente, com essa ideia em mente. Apocalipse 13, verso 3, é assim. Só nesse versículo você tem tudo que vai ser abordado no capítulo todo. 3 fases da besta. Nesse versículo você tem 3 fases. Diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. 1798, O Cativeiro do Papa, por Berthier. Primeira fase, a ferida mortal que a besta recebe. 1798. Aí a segunda fase. E a sua chaga mortal foi curada. 1929. A restituição do poder político. Na primeira fase, a Igreja Católica perde seu poder político com o cativeiro do Papa, quando Berthier invadiu Roma. Em 1929, Mussolini restitui o poder político, só que ainda não termina aí. Existe outra fase. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isso está acontecendo hoje. Em 1929, toda a terra não se maravilhou após a besta. A Igreja Católica, em 1929, ainda era repudiada nos Estados Unidos. O presidente americano, inclusive, não era simpatizante do Papa e da Igreja Católica. Inclusive, o presidente americano, depois da Segunda Guerra Mundial, ele até reconheceu que o Vaticano apoiou Hitler e Mussolini e os japoneses. Então não havia compatibilidade. E nós sabemos que para a Igreja Católica conseguir fazer com que todos os habitantes da Terra a adorem, é necessário o apoio da nação mais poderosa do mundo, que no caso seria os Estados Unidos. Mas hoje estamos vivendo essa fase, que toda a terra se maravilhou após a besta. Então esse versículo 3 de Apocalipse não deve ser compreendido como se tudo isso aconteceu e aí no verso 4 os próximos acontecimentos acontecem depois disso. Não. O verso 4, na realidade, não está falando de um evento específico, mas está falando de uma realidade. É o seguinte, o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O que o verso 4 está nos dizendo? Quando a besta é adorada, ou seja, quando o homem aqui na terra reconhece a sua autoridade ao ponto de fazer homenagem a ela, na realidade, quem está sendo adorado é o próprio Satanás. Inclusive, se você quiser fazer uma coisa interessante, procure em Apocalipse 13 quantas vezes a palavra adorar, ou adoração, ou adorou, quantas vezes ela aparece. Você vai ver que a grande questão envolvida neste capítulo é a adoração. Inclusive, esse capítulo está em paralelo com qual capítulo da Bíblia? Apocalipse 13 está em paralelo com Daniel 3. E o ponto decisivo, o ponto de controvérsia é a adoração. Por quê? Porque o dragão fez guerra contra Miguel e a questão envolvida era a adoração. Ele queria sentar-se no trono de Deus para reclamar os atributos de Deus, para receber a homenagem que era
ou pertencia somente a Deus? Essa é a grande questão. Então, o verso 4 está nos declarando um fato. Quando a besta é adorada, não é a besta que está sendo adorada, mas sim aquele que a concedeu autoridade, poder. Nós vimos ontem em Isaías 14, também em Ezequiel 28, que o grande objetivo de Satanás é ser adorado. Então aquilo que ele não conseguiu no céu, aqui na terra ele consegue através da Igreja Católica. Não foi a Igreja Católica que originou o domingo. De fato, foi Satanás que inspirou, que idealizou a substituição do verdadeiro dia de guarda pelo domingo. Então, quando o domingo é conscientemente adorado, ou nele adorado, quando eu sei que não há autoridade divina para a sua guarda e ainda continuo adorando, eu estou adorando a Satanás. Porque reconhecer sua autoridade, segundo a Bíblia, é o adorar, segundo esse verso. Adorar a Satanás não é apenas dobrar os joelhos e o adorar como nós às vezes podemos imaginar. Nós vemos na tentação de Cristo no deserto, Mateus capítulo 4, uma das tentações envolvia a tentação de o adorar. Lembra que Satanás ofereceu a Cristo o mundo se ele o adorasse. Ali nós vemos realmente que este é o seu desejo, a sua grande sede, que ele realmente almeja. Mas adorar Satanás não é apenas dobrar os joelhos e reconhecer sua autoridade de forma declarada. Da mesma forma que adorar a Deus, temer a Deus, dar-lhe glória, não é apenas dobrar os joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Se fosse assim, os próprios anjos caídos estariam adorando a Deus. A Bíblia fala em Filipenses que todo joelho dobrará. Mas isso quer dizer que todos estarão adorando a Deus? Não. Um mero reconhecimento da existência de Deus, até da justiça de Deus, não é adoração a Ele. A adoração a Ele é reconhecer sua autoridade na vida. E assim, quando eu conscienciosamente estou reconhecendo a autoridade do homem acima de Deus, eu estou adorando a Satanás. Gente, isso pode acontecer na nossa própria igreja. Estar dentro da igreja verdadeira e não fazer parte de Babilônia não é garantia que eu não esteja adorando a Satanás. Porque sempre quando eu coloco a autoridade humana acima da autoridade divina, quando as duas estão em conflito uma com a outra, eu estou adorando a Satanás. Eu sei que isso é uma declaração forte, mas é uma realidade. Adorar não é apenas dobrar os joelhos e dizer, tu és Deus. Ninguém faz isso hoje. Mas quando eu coloco a autoridade do homem acima da autoridade de Deus, eu estou dando a outro aquilo que pertence somente a Deus. Então, em questões de consciência, só Deus tem o direito de intervir e impor e ditar. E quando um homem reclama esses direitos e eu o permito, eu estou dando a um homem o que pertence somente a Deus. E isso é colocado aqui como adoração ao dragão. Não é somente o domingo. O domingo vai ser a questão decisiva que vai revelar o que está em cada coração. Mas hoje eu posso estar adorando o dragão. Não é somente quando sair o decreto dominical que vai se determinar quem adora o cordeiro e quem adora o dragão. Dependendo de qual autoridade eu coloco em primeiro lugar em minha vida,
já determina quem eu adoro. O domingo apenas vai manifestar o que já existe. É igual aquela ilustração que eu dei para vocês de pisar na flor, na rosa, e pisar naquele animal, qual é o nome dele? Gambá. A rosa já é uma rosa e o gambá já é um gambá. Pisando nele não muda o que ele é, apenas revela o que ele é. Você sente o cheiro, mas não causa o cheiro já está nele, mas pisar nele ou pisar nela apenas vai tornar visível. O domingo é só isso. A questão da fornalha de fogo, da imagem de ouro de Nabucodonosor, apenas revelou quem já estava adorando a Deus e quem não estava adorando a Deus. Ananias, Misael e Azarias começaram a adorar a Deus a partir daquele momento? Não, eles já tinham uma vida devocional que no momento da crise, no momento decisivo, apenas revelou o que eles já praticavam. Assim também com os infiéis, entendeu? Os infiéis já estavam comprometendo os princípios, um pouco aqui, um pouco ali, já estavam abafando a consciência e já tinham desenvolvido hábitos errados. E quando veio o decreto de Nabucodonosor para adorar a imagem de ouro, senão seria lançado na fornalha de fogo, foi fácil apenas fazer o que já era natural fazer, abafar a consciência e adorar, reconhecer a autoridade humana. E a aplicação mais direta que eu posso colocar para vocês é que a nossa própria vontade pode substituir a vontade de Deus em nossas vidas, e isso é uma forma de adoração ao eu. Quando Deus me revela alguma coisa do meu caráter, do meu estilo de vida, do meu procedimento, minha postura, e eu coloco a minha vontade acima da vontade dele, o eu está sendo adorado. O eu é colocado no lugar de Deus. Ah, mas eu gosto disso. Eu não vejo nada demais naquilo. Não tem nada a ver. Ou seja, a minha opinião é mais importante do que a opinião de Deus. Porque se Deus já expressou o que ele pensa, é igual o homossexual. Eu quero usar um exemplo que, creio eu, não abrange nenhum de vocês, mas aplica da forma correta na sua própria experiência. O homossexual. Ah, mas não tem nada a ver. Deus me aceita como eu sou. Isso é uma opinião dele. Mas a palavra de Deus já declarou o que Deus pensa. Então a opinião dele está sendo colocada em um nível mais alto do que a opinião de Deus. Porque a Bíblia fala que esse estilo de vida é abominação ao Senhor. Mas o homossexual fala, não tem nada a ver. Eu não vou deixar de ir para o céu porque eu tenho isso dentro de mim. Então a opinião dele está acima da opinião de Deus. E isso é adoração. Adoração ao eu. E qualquer autoridade que seja maior em nossas vidas que a autoridade de Deus é, no final, queira ou não queira, adoração a Satanás. É o que a Bíblia está nos dizendo. Quando existe uma declaração clara, sim diz o Senhor, e nós colocamos a nossa opinião, os gostos em cima do que Deus fala, é uma forma de adoração. Deus só vai aceitar a postura dos 3 jovens. Deus só vai aceitar essa postura. Só entra no céu quem tiver a fé de Ananias, Misael e Azarias. Em Daniel capítulo 3 precisa ser estudado em ligação com Apocalipse 13. É o outro lado da história. Somente a fé desses 3 será aceita. Verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Vamos entender o que é blasfêmia? Quero 3 definições. Uma está no contexto do livro de Apocalipse. Outro está em Lucas.
e João 10:33. O que é blasfêmia? Disse que essa besta profere blasfêmias. João 10:33 e Lucas 5:21 e também Apocalipse, capítulo 2. Vamos abrir em Apocalipse 2 para encontrar a primeira definição de blasfêmia. Está no versículo 9, Apocalipse 2:9. Qual seria a primeira definição de blasfêmia? Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. O que seria blasfêmia? Dizer ser de Deus, mas na realidade ser de Satanás. Todos viram essa definição nesse texto? É uma blasfêmia eu dizer, sou cristão, sou de Deus, sou de Cristo, e na realidade ser exatamente o oposto. Essa blasfêmia não se aplica àquele que sinceramente quer servir a Deus, mas de vez em quando cai. Ou seja, não se aplica ao homem miserável de Romanos 7, tá? Porque este diz que é de Deus e está toda hora caindo, mas não é isso. Essa blasfêmia é daquele que é mentiroso. Ele fala, eu sou de Cristo, mas ele bem sabe que ele é de Satanás. Isso é blasfêmia. O homem miserável, o morno, aquele de Romanos 7 que conhece, quer fazer o bem, não consegue fazer, e não quer fazer o mal e acaba fazendo, não é blasfêmia. Isso é o homem que está ainda sob a escravidão da natureza caída. Mas aqui nós estamos falando de algo muito mais grave. É ser um ministro, ou um bispo, ou um líder religioso, conhecer a verdade e pregar a mentira conscienciosamente, ocultando das ovelhas a verdade e restringindo a liberdade de pensamento próprio, raciocínio. Isso é blasfêmia. E a blasfêmia dos jesuítas, a blasfêmia dos bispos católicos, nem todos, talvez existem alguns sinceros que não se encaixam. As blasfêmias do Papa é que eles dizem assim, o fim justifica o meio. Vamos olhar para o grupo mais sujo e mais ousado dentro do sistema católico, que são os jesuítas. Não sei quantos de vocês entendem como trabalha o jesuíta, mas o jesuíta realmente acredita que o que ele faz é certo. Trazer todos de volta ao catolicismo. Esse é o trabalho do jesuíta. O movimento jesuíta nasceu depois da Reforma Protestante para contrafazer tudo que foi feito pelos protestantes. Esse movimento pode até ser chamado, como alguns já nomearam, a Contra-Reforma. Então, o objetivo do jesuíta é trazer todos de volta ao seio da mãe, a Igreja Católica. E a grande filosofia do jesuíta é que o fim justifica o meio. Essa é a filosofia clássica do jesuíta. Qual é o fim? O fim é trazer todas as igrejas de volta ao seio da mãe. Então, o jesuíta ele entra numa universidade protestante, ele se infiltra, ele se faz um protestante, ele fala como protestante, ele age como protestante, ele professa o protestantismo e por trás ele está minando as raízes do protestantismo e está infiltrando conceitos católicos. O fim justifica o meio. Então, eu estou falando de homens conscientes do que fazem. Existem pessoas que fazem parte do clero romano
E hoje isso se aplica até a pastores evangélicos e talvez até líderes da nossa própria igreja, que sabem que estão pregando erro, mas para o bem do povo oculta determinadas coisas e restringe o pensamento livre. Isso é blasfêmia. O fim justifica o meio. Usar o nome de Cristo para fazer coisas que ele abomina, reclamando os seus méritos, seus atributos, isso é blasfêmia. Outra definição de blasfêmia, nós não vamos ver, João 10:33, é reclamar ser Deus ou igual a Deus. E Lucas 5:21, reclamar poder para perdoar pecados. São as definições bíblicas de blasfêmia. E esse poder de Apocalipse 13 é um poder blasfemo. Verso 5, então, diz que abre sua boca para proferir blasfêmias. Aqui nós temos o período de 42 meses mencionados. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esse poder aqui é o poder civil. Essa igreja, representada pela besta, é a igreja da Idade Média que tinha autoridade sobre todos os povos, nações e línguas. Os reis das nações europeias se submeteram ao Papa cegamente. E isso fez com que todos os súditos dos reinos da Europa estivessem submissos ao poder católico. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, quem leva em cativeiro? No contexto, quem está levando em cativeiro? Roma Papal. Está levando quem em cativeiro? Os santos. Só voltar um pouco, verso 7. E foi permitido, essa besta, fazer guerra aos santos. Então, voltando ao Apocalipse 12:17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ou aos santos. O dragão está usando, então, essa besta, o poder católico. Então, nós temos aqui textos que se aplicam à Idade Média. Período de 42 meses, ou 1260 dias, 538 a 1798. A besta, ela fez guerra aos santos. Compara isso com Daniel 7:25. Os santos do Altíssimo foi entregue em suas mãos por tempo, tempos e a metade do tempo. Essa mesma supremacia papal, ela voltará em algum período futuro, eu não sei, mas aqui em Apocalipse 13, amanhã vocês vão estudar com mais calma, essa mesma supremacia, esse mesmo poder, o mesmo cativeiro, a mesma guerra feita contra os santos, a mesma fogueira contra o povo de Deus. É sobre isso que o verso 3 está comentando na última fase. E toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Estamos falando aqui sobre o período da Idade Média.
Mas esse período vai voltar a existir. A última parte do capítulo 13 relata a imagem da besta. A imagem da besta, a palavra imagem. Qual é o significado da palavra? Quando o homem foi feito à imagem de Deus, ele foi feito o quê? Semelhança. Hoje nós não vamos estudar, mas amanhã vocês vão estudar esse ponto. A última parte de Apocalipse 13 fala da imagem da besta, ou a semelhança da besta. Quando fala-se da imagem da besta ou a semelhança da besta, está falando da supremacia ou poder dela durante os 1260 dias. Quando você ouve alguém falando, a imagem da besta está sendo construída, não é a lei dominical, ok? A imagem da besta é a semelhança da besta. Qual besta? A besta que surgiu do mar, que durante 1260 dias ou 42 meses proféticos fez guerra aos santos. No verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, quem leva em cativeiro nesse capítulo? A besta que sobe do mar, a Igreja Católica. Ela leva em cativeiro. Ela leva em cativeiro durante quanto tempo? 1260 anos. Quem leva em cativeiro, o que vai acontecer? Será levado em cativeiro, ou em cativeiro irá. Quando que isso aconteceu? 1798. Se alguém matar a espada, quem mata a espada? A besta, a Igreja Católica. Necessário é que a espada seja morta. E quando que a espada ela foi morta? 1798. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Por que é mencionado aqui a paciência e a fé dos santos? Em que contexto aparece essa declaração aqui no capítulo 13? Durante a Idade Média. Então aqui está a paciência daqueles que viveram durante esse período de supremacia papal. Aqui está a fé daqueles que viveram no período do cativeiro romano. Cativeiro babilônico espiritual, no caso. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Até aqui, então, no capítulo 13, nós vimos a história da igreja no deserto pelo ponto de vista das operações e do agente de Satanás. Ok? Aquilo que estudamos ontem, da igreja, a mulher no deserto, aqui em Apocalipse 13 nós vemos o outro lado da moeda. Muitas vezes nós estamos analisando o mesmo período, mas de lados diferentes do conflito. Então, no início do capítulo 13, estamos analisando o período na igreja do deserto, do ponto de vista do inimigo. A última parte do capítulo 13 vai relatar a igreja remanescente e as atividades do dragão nos últimos dias e como essas atividades afetará o remanescente. Verso 17 de Apocalipse 12, o dragão irou-se contra a mulher e fez guerra contra o remanescente de sua semente. Ou seja, a última parte do capítulo 13 vai relatar como aquele poder e aquelas crueldades da Idade Média vão voltar a existir. No capítulo 12, vocês sentiram mais ira do dragão para com a mulher durante o período do deserto ou durante o período do remanescente? Vocês entenderam a pergunta? Quando você lê a linguagem, capítulo 12, e você vê a ira do dragão contra a mulher, tem aquelas fases, né? A mulher dando luz ao filho, a mulher no deserto e o remanescente da mulher. Lembra aquelas 3 fases da igreja?
Em qual fase você vê mais ira? O que é mais pesado? Irar-se contra alguém ou fazer guerra contra alguém? Então, quando você vê as fases da mulher em Apocalipse 12, em qual fase você vê uma ira mais intensa do dragão? A última fase, não vê? Então, embora houvesse terríveis crueldades contra os santos, Apocalipse 13, 7 fala o quê? E foi-lhe permitido fazer o quê? Guerra aos santos. Embora houvesse terríveis perseguições durante esse período, o que vocês acham? Vai ser pior ou melhor durante esse período aqui? Pior, do ponto de vista do povo de Deus. Então a imagem da besta, na realidade, vai ser pior do que a própria besta. Ou seja, depois da ferida mortal, ela voltará com mais intensidade do que antes. Depois da ressurreição dela, ela agirá com mais crueldade do que antes. É isso que eu vejo. Se eu estudar Apocalipse 13, no contexto Apocalipse 12. Aí você compara com Daniel 12:1, que será um tempo de angústia que nunca houve desde que houve nação, embora esteja falando sobre o tempo de angústia de Jacó, mas está incluso a perseguição, a ira do dragão, da besta contra a mulher.